Olá, a paz do Senhor Jesus, meninas, boa noite. Essa noite vamos dar início, Mais uma live para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando aí nessa noite, amém? Vamos estar ouvindo, um louvor enquanto isso. Enquanto as irmãs vão chegando, a gente vai ouvindo um louvor, amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, Senhor Jesus, Deus abençoe. Vou dar um tempinho para as irmãs estar chegando, amém? Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Oi, Emily, paz, Alana, boa noite, Deus abençoe. Essa noite nós vamos estar lendo o livro de Números, capítulo 13, no versículo 25 ao 33, amém? Vamos estar orando ao Senhor enquanto isso. Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua graça, Senhor, pela tua presença. Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida, coloco diante de Ti a vida de cada uma das irmãs. Peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, nesta noite, meu Pai amado, Pai querido, a vida de cada uma. Venho pedir ao Senhor que o Senhor as fortaleça, as livre, meu Pai, e as guarde de todo mal. Eu peço que o Senhor nos conduza nessa noite segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o nome do Senhor venha ser glorificado neste lugar, meu Pai, venha ser exaltado. Entregue em Tuas mãos, meu Pai amado, Pai querido, a minha vida, Senhor, a vida de cada irmã. E te agradeço, Pai, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, minhas amadas? Vamos estar lendo a palavra do Senhor aí no livro de Números, capítulo 13, versículo 25 ao versículo 33. Amém? Lendo aí a palavra do Senhor. Tema hoje, na nossa mensagem é relatório positivo e relatório negativo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eles então retornaram a Moisés. 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação de Israel em Cades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos mostrou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vivia o que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas. É muito grande. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas nos jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e
tomamos posse da terra. Desculpa, meninos. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também os gigantes os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Amém? Essa é a passagem, né, de Números 13, a qual hoje, nessa noite, nós vamos estar meditando sobre ela. Moisés ali, ele pega 12 homens, um de cada tribo, representando Israel, e envia ali a Canaã, para poder analisar a terra, para saber como era seus frutos, como era, se era fortificado ou não, para saber se tinha muros ou não, para saber se tinha nascente ou não, trazer um relatório de toda aquela terra. Só que quando eles voltam, depois de 40 dias, eles voltam, os 12 teve a mesma experiência, estavam no mesmo cenário, todos passaram pelas mesmas dificuldades, só que 10 deles deram um relatório negativo, deram um relatório de dificuldade, mas 2 deles, Josué e Caleb, deram um relatório positivo. E eu pensando, refletindo sobre essa mensagem, eu fiquei pensando o porquê disso, o porquê os 12 teve a mesma experiência, os 12 estavam no mesmo cenário, e por que 10 deles deram um relatório negativo e 2 não? Qual é a perspectiva? Qual a diferença? E não é diferente muitas das vezes nos nossos dias, na nossa vida. Quantas são as vezes que pessoas, até mesmo dentro da própria família, passam por situações iguais? Toda a família está passando muitas das vezes por uma enfermidade. Alguns reagem positivamente, outros negativamente. E o que acontece? Qual será a posição do Senhor nisso, diante da nossa atitude? E por que alguns passam bem e outros não, diante da mesma dificuldade? E eu fiquei refletindo, irmãos, e a palavra do Senhor, ela fala muito sobre isso. E eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de estar dividindo com as irmãs nessa noite. Olha, a gente precisa primeiramente entender que há poder na nossa palavra. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. E a gente viu ontem, na ministração de ontem, que o que acontece? O Senhor estava ensinando aos discípulos que era para eles falar para as suas montanhas, era falar para a montanha que elas se ergam ao mar. E o que acontece? A gente entendeu ontem, a gente viu ontem, analisando cada versículo, que não é só você ter fé, não é só você orar crendo, não é só você perseverar, mas você precisa obedecer, e você também precisa, sim, todos nós precisamos de não só obedecer, mas perdoar. Entendemos que as palavras que saem da nossa boca, ela tem um grande poder. Então, olha que Provérbios capítulo 15, no versículo 4 fala: a língua serena
é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena. O que é a língua serena? A língua que cura. Aquela pessoa que quando abre a boca, irmãos, nossa, coloca a gente lá em cima. Por mais aborrecido que a gente possa estar, é aquela pessoa que quando abre a boca, ela nos traz uma palavra de ânimo, uma palavra que cura as nossas feridas, uma palavra que nos fortalece. E aí a gente para e pensa assim, essa pessoa tem uma palavra da parte do Senhor. A gente vê, às vezes ela nem fala de Deus, irmão, nem cita às vezes versículo, mas aquilo que ela fala vai de encontro à nossa alma, vai de encontro ao nosso espírito, e o Senhor nos renova. Isso é uma palavra de poder. Só que quem decide, irmãos, falar algo bom ou algo ruim sou eu e você. E aí, o que tem saído da nossa boca? O que temos falado? Olha que o versículo de Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra do Senhor está falando conosco que aquilo que a gente fala, a gente vai comer dele de volta. E aí, o que será que vamos ter? Vida ou morte? A palavra ela tem poder para trazer vida e para trazer morte. E quem decide isso somos nós que a usamos. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que a gente precisa tomar conta daquilo que a gente está falando. Precisa parar e analisar sobre isso. Aqueles 12 espias tiveram a mesma experiência, foram para o mesmo lugar, tiveram as mesmas dificuldades, mas a atitude de cada um foi diferente. E pensa bem, aqueles 10 homens ali diante de Moisés, trazendo um relatório ruim, e toda a comunidade de Israel ali ouvindo aquilo. Pensa só, todo mundo no deserto há muitos anos, naquela peleja ali no deserto. O Senhor, lógico, estava guardando de dia eles, guardando eles à noite. Mas quantos não queriam se estabelecer em uma terra? E aí vem aqueles 10 espias e fala tudo negativo. Ah, os homens são gigantes, a terra é fortificada, muros altos. Quantas das vezes a gente está olhando para a nossa vida assim? Olhando para a nossa vida e só vendo as dificuldades. Está olhando e falando assim, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa nova, uma casa própria. Eu não tenho um bom salário. Eu não tenho a saúde que eu queria ter. Quantas das vezes a gente está olhando para as barreiras, está olhando para os muros fortificados, para os gigantes? Quantas vezes, irmãos? É necessário, né? Para honrar ao Senhor nosso Deus, a gente olhar aquilo que é bom. Opa, eu tenho saúde. Não, eu ainda tenho condição de pagar o meu aluguel todo mês. Não, o Senhor ainda está me guardando. Eu tenho um probleminha no meu exame de sangue, mas eu creio que o Senhor vai prover. Eu creio que o Senhor vai mudar essa história. E é assim, minhas amadas. Pai Senhor Jesus, meninas, né? Pai Senhor Jesus, a irmã Vanessa ali, a irmã Sabrina, Deus abençoe, saudade de vocês. Meninas, e é isso, a gente precisa estar se fortalecendo, né, no Senhor. Pai Senhor, Emily, tá se fortalecendo aí no Senhor, tá buscando. Eu sei que esses dias de quarentena, nós estamos trancados aí dentro de casa, muitos dias sem se ver. E às vezes fica assim, nossa, Senhor, como eu não dei valor aqueles dias, né? Tava todo mundo ali junto. Quantas vezes eu deixei de dar um abraço que eu tava aborrecida com outras coisas e hoje a gente sente falta. É isso, irmãs, a gente precisa refletir, né? Aprender a dar um pouco mais de valor que o Senhor tem nos dado, olhar para a situação de uma forma diferente. Como Josué e Caleb fez. Josué e Caleb ali interviu aquela situação. Quando aqueles 10 homens estavam trazendo um relatório negativo perante o Moisés e perante o povo, Caleb se levanta e fala assim, faz o povo calar, faz aqueles 10 homens se calar. Fala, não, olha o versículo 32 que está dizendo aqui, ó. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo
acerca a terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Uma situação que ele está colocando diante do povo de empecilho, de impedimento. Ali colocando diante do povo só as coisas ruins. Mas olha o que Caleb fala. Olha aqui, ó, no 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo, ele falou com convicção, irmãos, é certo que venceremos. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Não os impedimentos, não as lutas, não focar nisso. Mas focar o quê? Que é certo que venceremos essa pandemia. É certo que veremos o comércio se abrir novamente. É certo que o Senhor vai dar vitória na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar. Em nome de Jesus, é certo que venceremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso. Palavra de ânimo que tem que sair da nossa boca. Tem que sair da nossa boca uma palavra positiva, porque o Senhor se agrada. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16, olha o que está escrito. Depois daqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. As palavras que saem da nossa boca, ela está sendo escrita no livro do Senhor nosso Deus. As palavras que eu e você falamos, as atitudes, as decisões que tomamos, tudo isso, irmãs, está sendo registrado diante do Senhor como um memorial. E aí? Tudo isso daremos conta diante do Senhor. Se as irmãs puderem acompanhar comigo, lê comigo fazendo favor, livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 33 em diante. Olha o que o Senhor está falando. Vai ver desenho. Olha o que o Senhor está falando. Considerem uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. 34, perdão. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. 36. Mas eu lhes digo, Senhor Jesus falando, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverá de dar conta de todas as suas palavras inúteis que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Irmãos, é as minhas palavras que vão me absolver ou que vão me condenar. É as minhas palavras. Se eu estiver adorando ao Senhor, buscando a Ele, glorificando a Ele, vai trazer absolvição. Eu vou ser absolvida. Se eu estiver vigilante, é melhor ouvir do que falar. É melhor meditar antes de abrir a nossa boca para pronunciar o que for, irmãos. É necessário a gente ouvir, refletir sobre aquela situação. Não sair falando e falando. É necessário, porque a gente necessita de parar para refletir
o que estamos ouvindo antes de falar. Mas o que está acontecendo? A gente fala antes da pessoa terminar de falar. A gente já está falando. E aí? Como vai ser? É necessário que a gente pare um pouco para ouvir mais e falar menos. Para que a gente entenda como é que o Espírito Santo vai nos orientar, vai nos conduzir no falar, se a gente mal deixa a pessoa acabar de falar conosco, que a gente já está interrompendo e falando. Para a gente poder ser guiado no falar pelo Espírito Santo, é necessário que a gente, primeiro, escute a pessoa, terminar de falar conosco, e aí a gente comece a refletir sobre isso. E o Espírito Santo nos dá uma resposta e a gente abrir a nossa boca para falar com a resposta do Espírito Santo de Deus. Mas o que está acontecendo? A gente não espera nem a pessoa acabar de falar, a gente já está falando, e aí como é que a gente faz? Porque a pessoa está falando, e a gente não deixa ela nem falar, e já quer retrucar, já quer responder. A gente nem ouviu ainda. Então que a gente venha parar para refletir. Porque como é que o Espírito Santo vai guiar o nosso falar se a gente não está deixando nem a pessoa que está do nosso lado terminar de falar? Algo que eu queria compartilhar também com as irmãs. Aqui, ó. Quando os 12 espias voltaram da expiação de reconhecimento na terra prometida, somente Josué e Caleb deram um relatório favorável. Os outros 10 produziram um relatório ruim ou negativo. Não foram todos para o mesmo lugar, na mesma expiação? Então, por que essa divergência em seus relatórios? Por que um estava falando positivamente e uns negativamente, sendo que todos estavam na mesma situação? Você sabia, irmãs, que 5 pessoas elas podem estar passando pela mesma coisa? 4 que estão passando pela mesma tribulação, venha ser derrotada. E a 5ª venha sair favorável, venha sair vitoriosa. Mas sabe qual que é a diferença? A atitude. O que fez aquelas 4 sair derrotada foi a atitude negativa que tiveram. E o que fez aquela única sair vitoriosa foi a atitude positiva que ela teve. Eu creio que as irmãs já devem ter visto uma imagem do copo. Tem 2 copos. E um copo tem um homem deitado com a mão para trás da nuca, relaxado. Enquanto no outro copo tem um homem morrendo afogado. É mais ou menos a mesma coisa, irmãs. A mesma situação que eu tô tentando explicar para as irmãs. Que o quê? O que acontece? Os 2 estão dentro de um copo com água. Só que um tá tranquilo, tá descansado, tá relaxado. E o outro tá apavorado. Por quê? Porque a atitude deles estão na mesma tribulação, na mesma dificuldade, mas a reação deles, a atitude diante daquela situação é diferente. E é isso que a gente precisa ver. Opa, se as coisas não tá dando certo pra mim, calma aí, que atitude eu tô tendo? Como eu tô reagindo diante dessa dificuldade? Quais as palavras que estão saindo da minha boca diante dessa dificuldade? São palavras positivas? São palavras de ânimo? São palavras positivas que vão me levar para frente? Ou são aquelas palavras negativas? Aquelas palavras de derrota? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. A gente tem que riscar isso, minhas irmãs, do nosso dia a dia. Riscar literalmente. Isso não pode ter no nosso vocabulário. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou capaz porque o meu Deus me capacita. Hoje eu ainda não entendo, mas o Senhor vai me dar entendimento e eu vou compreender tudo isso. No tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Palavras de ânimo, irmãs. Palavras positivas. Quantos estão aí, deprimidos, irmãos? Quantos, minhas queridas, estão aí deprimidas, enfermas, muitas com câncer?
porque palavras de derrota foram lançadas sobre a vida delas. Pensamentos negativos foram alimentados. Palavras que feriram e ela foi só remoendo aquilo ali, não houve o perdão. E tudo isso nos leva para uma situação negativa, de conflito. É necessário a gente se lembrar, assim como na história do gigante de Canaã, que todo mundo ali era grande, os muros eram altos. A gente precisa se lembrar que o Senhor havia feito uma promessa sobre o povo de Israel, de dar aquela terra a eles. E o Senhor nos fez uma promessa de voltar para nos buscar, de voltar para poder nos levar para casa, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, mas sim com o Senhor nosso Deus na eternidade. Ele fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. E eu e você precisamos nos manter firme com Ele, com palavras positivas, palavras de esperança. Irmãs, qual foi o dia, antes dessa pandemia começar, que a gente teve certeza de alguma coisa do dia seguinte? O dia seguinte, para todos nós, era incerto, mas havia o quê? Uma esperança, uma expectativa positiva do dia seguinte ser melhor do que hoje. Mas, irmãs, nada mudou. Eu quero que as irmãs entendam. A pandemia está aí? Sim. Sim, está aí. Fechou muitas portas? Sim. Parou muita coisa? Sim. Mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não é o homem. A nossa esperança não são as notícias boas que o jornal traz, até porque não traz nenhuma notícia boa, nem antes da pandemia, nem depois. Então, a nossa esperança é o Senhor. O que mudou muitas das vezes não foi o cenário ao nosso redor, mas somos nós que fomos revelados. A pandemia está revelando o que somos aqui dentro, de verdade. Tirou a gente do automático, que a gente estava no automático. Levantar, trabalhar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar das crianças, sair para trabalhar, sair para ir para a igreja, busca o menino na escola, volta com o menino de escola. Aí dormiu, acabou o dia. Estava no automático. Aí agora não, parou tudo. A gente saiu do automático. Aí o que acontece? O Senhor está nos revelando quem realmente somos. Está nos mostrando a nossa essência. Com as palavras que saem da nossa boca. É isso que o Senhor está nos mostrando. E as nossas palavras têm que ser positivas, irmãs. Tem que ser uma palavra positiva. Uma palavra de ânimo. Teve uma irmã que eu conversei com ela esses últimos dias. E ela falou comigo, a criança não tá dormindo. Que não sei o quê. E passou alguns momentos depois, a irmã tava cantando as músicas que só o sangue do cordeiro. Mas a irmã não sabia que aquelas músicas estavam trazendo sobre a vida daquela criança perturbação. Às vezes, irmãs, é uma coisa tão simples, um detalhezinho, sabe? São músicas que a gente acha que não tem nada a ver e tá trazendo perturbação. Hoje eu conversei com a irmã, perguntei, irmã, parou de cantar aquelas músicas pra criança? Ela falou, parei. Aí eu perguntei assim, e a criança tá dormindo? Falei, tá dormindo com a beleza. Por quê, irmãs? A mãe da criança tava orando pela criança antes da criança dormir. Tava ungindo a criança, mas estava cantando Boi, Boi da Cara Preta. Aí o que aconteceu? A criança não dormia sossegada. Por quê? Por mais que ela orasse, por mais que ela ungisse, ela estava chamando, estava dando legalidade ao inimigo de entrar. Mas por quê? Porque ela não tinha conhecimento que aquilo estava trazendo uma maldição sobre a vida da criança. A partir do momento que ela ouviu, que ela tomou conhecimento daquilo ali, ela parou. Ela parou, pediu perdão ao Senhor, fez uma oração de conserto com o Senhor nesse momento e parou. Continuou ungindo a criança, continuou orando para a criança. Agora a criança está dormindo em paz e a noite toda tranquila. E não é diferente no nosso dia a dia, irmãs. Quantas vezes nós estamos lançando palavras sobre os nossos filhos? Mas esse menino é inquieto. Mas esse menino para. Mas esse menino só briga. Mas esse menino só chora. Esse menino só reclama.
Irmãos, os nossos filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. O nosso marido é herança do Senhor. É bênção do Senhor na nossa vida. Esse homem é uma bênção. Esse homem é uma bênção, trabalhador. Esse homem é uma bênção, cuida da nossa casa, da nossa família. Ai, irmã, mas ele não faz. Profetiza, minha querida. Profetiza em nome de Jesus. Ah, meu filho tá fazendo bagunça. Profetiza. Não, esse menino é uma bênção. Olha como é que esse menino ora. Olha como é que esse menino, ó, tranquilo. Lança palavra, minha querida, sobre a vida do seu filho, palavras de bênção. Por mais que a realidade não seja isso no momento, por mais que no momento o seu filho possa estar fazendo arte, possa estar quebrando as coisas da casa, lança uma palavra positiva, troca os rótulos, coloca rótulos positivos. Esse menino é uma beça, esse menino é esforçado, é um menino dedicado, ainda que não seja, minha amada. Esse homem é homem de Deus, é profeta da casa do Senhor. É assim, mas eu sei que é difícil, tem alguém que te olha assim, meu Deus, como posso fazer isso com essa criança jogando pro alto, esse homem falando coisas que não deve. Às vezes a gente fica assim, mas é necessário, como mulheres de Deus, ter palavras positivas. Palavras de bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa pessoa. Às vezes a gente fala assim, eu tô tão esquecida, ultimamente eu ando tão esquecida. Irmãs, a gente pode às vezes não ter conhecimento disso, mas se a gente parar para pensar, eu tô chamando um Alzheimer para minha vida. Tô trazendo uma doença sobre a minha vida. Às vezes esquece uma coisinha ou outra, tá falando que tá esquecida. Ela tá falando que nós estamos caducando. Nós temos que parar com isso. Não, eu tô saudável. Esqueci aquilo ali, mas é normal. O Senhor me lembrou, me trouxe a memória. Não era momento de eu lembrar daquilo ali, não. É assim, minhas queridas. É a gente lembrar disso. A gente precisa mudar o nosso falar. Trazer bons relatórios. Trazer palavras positivas. Não só sobre as nossas vidas, mas sobre as pessoas ao nosso redor. Que a gente venha em nome do Senhor Jesus. Lembrar disso. Se dedicar ao Senhor. E buscar ao Senhor. Em espírito e em verdade. Amados, essa é a mensagem que o Senhor me deu. Sei que é curta, mas é que o Senhor trouxe no coração. Que a gente venha mudar as nossas palavras. Que venhamos falar palavras positivas. Que venhamos falar palavras de ânimo. E se for para abrir a nossa boca, para falar coisa negativa, melhor que a gente se cale e só ore. Somente ore. Porque daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca diante do Senhor nosso Deus, como disse Mateus 12:36. Então que a gente venha se lembrar desse versículo e não esquecer dele. Anota aí, irmãs. Anota no espelho do banheiro, anota em qualquer lugar que você vai lembrar, na geladeira. Daremos conta diante do Senhor de cada palavra que sai da nossa boca. As palavras que saem da nossa boca, será que elas vão nos absorver ou elas vão nos condenar? Isso aí é algo que a gente precisa refletir. E se as palavras que a gente falou até hoje, mas está nos condenando, que a gente venha mudar elas e venha falar palavras positivas que glorifiquem ao Senhor, que exalte ao Senhor e que o Senhor venha ser glorificado na nossa vida. Estou com muita saudade das irmãs. Em breve estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Eu creio. E em nome do Senhor Jesus, vamos estar reunidos na nossa reunião, que eu gosto da nossa reunião, a roda, eu gosto de todo mundo sentado, todo mundo falando. Só eu falando eu não gosto, irmãs. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu creio que em breve, muito em breve, em poucos dias, estaremos juntas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma. Vamos estar orando ao Senhor agora. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse momento. Para, irmãs, reflete um pouquinho. Será que eu tô... Como é que tá minhas palavras? Será que eu só tô reclamando? Será que eu só tô murmurando? O que será que eu tô falando? Tô trazendo sobre a minha vida um relatório positivo ou um relatório negativo? As coisas ao meu redor, tô tendo um olhar positivo ou negativo? Se eu tô tendo negativo, que eu venha ter positivo. Amém, minhas queridas? Vamos então tá orando ao Senhor. Pai,
Nessa noite eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu poder. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos fortalecer. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, meu coração, minha mente, a vida do meu pai da Fran, a vida, meu pai, do pai querido, da irmã Vanessa, a vida, meu pai, da irmã Sabrina, de todas as outras mulheres, meu pai. Eu peço que o Senhor tome em tuas mãos, fortalece, meu pai, as tuas servas, o lar, o esposo. Seja o Senhor com cada uma, meu pai. A irmã Andréia, vai tomando cada uma delas nas tuas mãos, a irmã Emily. Eu peço que o Senhor as fortaleça, Pai. Cada uma, Senhor. E que o Senhor venha fortalecer não só elas, mas os filhos, o esposo, as mães, todos, meu Pai. Eu entrego em tuas mãos. Te agradeço, Pai, por esse momento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Amém, minhas queridas. Amém. Ai, moça Sabrina, quer a caneta. Ai, moça Sabrina, eu tô enjoada dessa caneta, tá? Pode ficar com ela. Nome do Senhor Jesus. Irmãs, nós vamos combinar um negócio. Na próxima live, né? Que no Senhor Jesus vai ser a última, que eu creio que isso vai acabar. Em nome do Senhor Jesus. As irmãs podem estar escrevendo nos comentários. Pode estar interagindo nos comentários aí. Eu respondo, tá? Eu leio as perguntas das irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Vamos interagir. Sabrina, eu quero a caneta. Eu quero te dar a caneta, Sabrina. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor para a gente estar encerrando. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de 1 Coríntios 16, os versículos 23 e 24. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fran, beijão no seu coração. Irmã Vanessa, um abraço, um beijão no seu coração. Deus abençoe a todos. Amém, meninos? Saudades. Com Deus.